Alegria para nós, à medida que o tempo vai passando, eu vou me sentindo cada vez mais em casa. Obrigado pela paciência de vocês conosco nessa transição pastoral. Nós temos estudado as Escrituras e temos feito de maneira expositiva. Nós já passamos pelos 6 primeiros capítulos de João. E hoje a história que nós vai servir de base para a nossa meditação, ela pega o final do capítulo 7 e o início do capítulo 8 de João. Mas eu gostaria que lêssemos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. É um texto muito conhecido. É o momento em que os escribas e fariseus levam até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Acompanhem comigo a leitura deste texto. Eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé, mais uma vez. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, abençoe a tua palavra no nosso coração nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Quando a gente lê um texto muito conhecido, a gente precisa prestar mais atenção ainda para não passar detalhes, porque vez ou outra nós voltamos, revisitamos alguns textos e Deus continua falando ao nosso coração. Sempre. Irmãos, nós vivemos em uma cultura que ama expor pecadores, mas ao mesmo tempo uma cultura que odeia o arrependimento. Ama condenar, mas não ama restaurar. Ama apontar os erros, mas não ama oferecer o perdão e a redenção. Vamos pensar na cena que a gente acabou de ler, e às vezes a gente faz isso com muita pressa, mas vamos entender um pouco o que está acontecendo aqui. Uma mulher arrastada, literalmente arrastada, provavelmente do próprio leito onde ela estava, jogada no meio de uma multidão, exposta, humilhada, sozinha, os homens ao redor segurando pedras nas mãos e a lei de Moisés nos seus lábios. Tudo parece perfeitamente legal, perfeitamente justo, perfeitamente religioso. No meio dessa cena, há um homem sentado, ensinando, e é justamente para esse homem que a multidão arrasta a mulher, não porque eles queriam justiça, mas porque na verdade era uma armadilha. Os escribas e os fariseus estavam de plantão
procurando uma oportunidade para pegar Jesus em uma contradição. Então eles colocam diante de Jesus um grande dilema. Senhor, essa mulher foi flagrada em adultério. E a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. O que o Senhor diz? Se Jesus diz apedreja, ele não é tão bonzinho, tão misericordioso. Mas se Jesus diz que não, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Jesus muitas vezes era colocado em situações assim, mas sendo Deus e com a sabedoria que lhe era própria, ele dava respostas que deixava cada um de nós boquiabertos. Impressionante a sua sabedoria. Então, na verdade, o texto diz que aqueles homens levaram aquela mulher com a intenção de afetar Jesus. Olha o versículo 6. Isto diziam eles tentando-o. É a mesma palavra utilizada para o momento que Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. O desejo era a queda de Jesus. Era expor Jesus naquela armadilha que eles tinham armado para ele. Aqui, meus irmãos, em João capítulo 8, o texto que nós acabamos de ler, não é apenas uma narrativa de misericórdia, é uma revelação do coração do Evangelho. Aqui não está apenas uma mulher adúltera diante de Jesus, aqui está a humanidade inteira diante dele. Aqui está a humanidade inteira, pecadora, diante do justo santíssimo, o único que tinha toda a autoridade para condenar aquela mulher. A mim e a você. Aqui o pecado está exposto, aqui a lei está presente, aqui está a morte como sentença, mas aqui também está o Redentor, o Cristo, o Senhor, o Salvador, que veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Este texto não é sobre tolerância moral, não é sobre relativização do pecado, muitas pessoas podem pensar isso, mas este texto também não é sobre aceitação sem transformação, não é perdão sem arrependimento, não é salvação sem santificação. Este texto é sobre graça que salva, que confronta, que perdoa, mas que transforma ao mesmo tempo. Então, o título que nós demos a este sermão é da condenação à restauração, a graça que vence a culpa, a graça que vence a culpa. Primeiro ensino que esse texto nos traz, primeiro ponto que nós destacamos aqui, está do versículo 3 ao versículo 5, do capítulo 8, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, exposta, humilhada, envergonhada. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A lei expõe o pecado, mas a lei não tem o propósito de transformar o coração. A lei, ela expõe o pecado. O propósito da lei qual é? Mostrar para os pecadores que nós necessitamos urgentemente a graça de Deus. A lei tem o propósito de mostrar o tamanho da necessidade que nós temos de Deus. A lei tem um propósito e aponta para a necessidade urgente que nós temos de um Redentor. A lei não tem um propósito salvífico e redentivo. E aqui, aqueles escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus aquela mulher e eles queriam e exigiam o cumprimento da lei. Eles não estavam interessados na justiça. Eles não estavam reivindicando a pureza, a santificação. Eles estão fazendo uma armadilha para o Senhor. E diz o texto, nós lemos, que eles estavam tentando a Jesus. A mulher aqui, ela não é tratada como uma pessoa, mas como um instrumento. A lei é usada não como revelação da santidade de Deus, mas como uma arma de acusação. O texto aqui revela a religiosidade, que conhece a Escritura, é uma religiosidade que conhece as Escrituras, mas não conhece o coração de Deus. Não conhece verdadeiramente o conteúdo do Evangelho. A lei aqui é usada sem misericórdia, sem arrependimento, sem temor.
O pecado está escondido atrás da lei. Sabe como é que chama isso? Legalismo. Quando nós colocamos o nosso pecado por detrás da lei e nos escondemos e usamos a lei até para defender e justificar o nosso pecado e o nosso orgulho. Usar a lei de Deus como instrumento do orgulho humano é um grande erro. Um grande erro. A lei dizia a respeito do homem e da mulher, mas cadê o homem? Se eles quisessem cumprir a lei, cadê o homem que estava com aquela mulher? Ninguém adultera sozinho. Aqui nós percebemos qual era a motivação daqueles homens. O foco não era a mulher, mas era Jesus. Só que Jesus aproveitou aquela oportunidade para trazer um dos ensinos mais extraordinários da graça de Deus para aquela geração e para todas as gerações vindouras. Porque está registrado nas Escrituras, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para o nosso crescimento e para a nossa formação espiritual. A lei de Moisés era santa, justa, boa, mas ela nunca teve o propósito redentivo. Ela revela o pecado, ela denuncia a culpa, ela manifesta a condenação, mas ela não restaura. A lei expõe, mas não regenera. Ela condena, mas não restaura. Ela revela a doença, mas não oferece o remédio. Aqui vemos a função pedagógica da lei: conduzir o pecador à consciência da culpa, mas não à cura da alma. Ainda não. O problema não está na lei. O problema está no coração do homem. O coração do problema é sempre um problema do coração. Sempre do interior do homem está o problema. Os fariseus usam a verdade, mas sem amor. Usam a doutrina, mas sem graça. Usam a justiça, mas sem misericórdia. Eles encarnam a religião sem evangelho, ortodoxia fria, uma teologia correta sem coração regenerado, uma piedade sem compaixão, uma fé sem ser uma fé cristocêntrica. Vivemos em uma sociedade dispensacionalista. E nós ouvimos constantemente em igrejas, inclusive, reformadas. Nós estamos na época da lei ou da graça. Nós estamos na época da graça, a época da lei passou. Essa é uma concepção completamente dispensacionalista. A lei é graça. A lei é graça. Nós estamos debaixo da lei, sim. Nós continuamos obedecendo ao Senhor. Não adulterarás. Não roubarás, não assassinarás, sim ou não? Nós estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo da lei civil e da lei cerimonial. Mas a lei tem o propósito de nos conduzir à graça de Cristo. Muitas vezes, inclusive os dispensacionalistas, aqueles que fazem uma divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, praticamente dizem que Deus falhou com Israel, então Deus remendou o erro através da igreja, através do Novo Testamento. Ora, essa afirmação é desconhecer completamente um Deus perfeito, justo, cujos planos não arredam 1 centímetro da sua santidade. Deus é tão perfeito que Ele conhece o fim desde o começo. Tudo está debaixo das suas poderosas mãos. Então, sobre isso, eu acho interessante, indico para vocês a leitura de um livro. Já muitos anos atrás, o Dr. Mauro Maier escreveu um livro sobre lei e graça. Lei e graça. Isso vai te ajudar a entender. Quando Cristo diz lá, quando Paulo diz em Romanos capítulo 10, se eu não me engano, versículo 14, que o fim da lei é Cristo. Ele não está dizendo que Cristo põe o fim na lei. Ele está dizendo o fim de finalidade. A lei tem o propósito de apontar para Cristo. Está tudo dentro de um mesmo plano de Deus. Lá no Antigo Testamento a palavra diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Ah não, porque lá no Antigo Testamento Deus está mal-humorado, Ele é bravo com todo mundo. Mas lá no Novo Testamento Ele se converteu. Ele é bonzinho. Não é assim. Não é assim. Deus não muda. Ele é o mesmo. Mas aqui existe um plano soberano, extraordinário. Mas você e eu precisamos estudar mais as Escrituras. Entender mais o que significa isso. Cristo não anula a lei, Ele cumpre. Ele não relativiza o pecado. Ele o carrega na cruz. Ele não ignora a justiça. Ele satisfaz a justiça em si mesmo. A cena revela que a lei sozinha produz morte. Mas quando a lei encontra Cristo, torna-se o caminho para a graça. Sem Cristo, a lei mata. Com Cristo,
a lei conduz à vida e à vida eterna. Mas quando a gente olha para esse texto, nós vemos uma esperança profunda. Porque Jesus, ele não caiu na armadilha. Ele é extraordinário. Senhor, nós temos que pagar imposto a César. Ele pega a moedinha lá, ele olha e fala, de quem é esse efígie? Essa é de César. Então tá bom, então vocês dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nessa moedinha está impressa a imagem de César. Então dê a César o que é de César. Mas em vocês, coroa da criação, criados à imagem de Deus, está impressa a imagem e semelhança do Senhor. Vocês pertencem ao Senhor. A César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Jesus nunca cai nas pegadinhas, nas armadilhas. Diante de toda a manipulação humana, de todo o uso torpe da religião, de toda a instrumentalização da dor alheia, se coloca no lugar daquela mulher exposta, humilhada. Jesus nunca humilhou ninguém. Ele é o rei. Ele é o mestre da sensibilidade. Ninguém queria falar com Bartimeu. Ele é o cego marginalizado. E Jesus para diante de uma multidão, porque o coração se compadece. Ele chega até Bartimeu e diz, filho, o que você quer que eu te faça? É o rei do universo. Senhor, que eu volte a ver. E assim foi. Extraordinário o momento em que aqueles homens chegam com toda agressividade, violência, acusando aquela mulher, joga ela no meio, e Jesus não responde. Jesus agacha e começa a escrever. Existe toda a imaginação sobre o que Jesus estava escrevendo ali, o pecado deles, alguma coisa. Eu não vou entrar nisso porque a Bíblia não fala disso. Mas com certeza o que Jesus faz é tirar o foco da humilhação daquela mulher para ele. E outra coisa que ele nos ensina, não responda rapidamente estultícia. Guarda, espera, pensa. Reflita. Eles começam a insistir porque Jesus está em silêncio. Eles querem uma resposta, mas ele está calado. Continua escrevendo. Depois ele levanta, olha para aqueles homens e diz, quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Somente isso. E o Espírito de Deus conduziu luz à consciência dos homens. Naquele momento. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei vem o pleno, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Propósito da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 24 diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei é como um espelho que mostra a sujeira no rosto, mas não pode limpá-lo. A lei é o espelho, mas Cristo é a água viva, que limpa e que mata toda a sede. Para que você usa a lei? Para restaurar ou para ferir? Sua fé produz misericórdia ou apenas julgamento? Você conduz as pessoas a Cristo ou apenas a culpa? O segundo ensino que esse texto nos traz está no versículo 7 a 9. Diz assim, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então Jesus, ele está agachado, escrevendo, silente diante dos acusadores do mundo. Mas irmãos, de repente ele se levanta. Oh, louvado seja Deus, porque Jesus se levanta. Ele olha para aquela mulher.
Eu quando penso nisso, eu lembro daquele momento, no maior sofrimento da vida de Jó, que ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele será levantado por toda a terra. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se levanta. Deus o levantou. Ele foi levantado no madeiro. Foi ilustrado isso lá no deserto, quando aquela serpente de bronze foi levantada. Quem olhava era salva. Do veneno, das picadas das serpentes. Agora o Redentor é levantado. Quando nós olhamos para Ele, cremos, nós somos salvos do veneno do pecado, que está inoculado no coração daqueles que andam sem Ele. Só Jesus pode libertar o coração do homem. Então, esse texto nos ensina que a graça que desarma a condenação revela também a culpa universal. Jesus, ele não está passando a mão na cabeça da mulher. Jesus não está dizendo que ela é inocente. Jesus odeia o adultério. Ele não está dizendo que ela não é culpada, mas ele está afirmando a culpa daqueles homens. Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Jesus não entra no jogo da acusação. Ele muda o eixo do julgamento. Ele não começa pela mulher, começa pelos acusadores. Cristo revela que o problema não é apenas o pecado visível, mas o pecado oculto. Aquele que está escondido nas gavetas do coração, que nós não abrimos para qualquer um. Aliás, nós não abrimos para ninguém. Cristo conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece os pensamentos, Ele sabe tudo a nosso respeito, não tem nada de nós que Ele não saiba. Ele desloca a cena do tribunal humano para o tribunal divino. Todos agora estão diante da sua santidade. Essa palavra de Jesus desmonta toda falsa superioridade moral dos escribas e fariseus. Ele revela a universalidade do pecado. Olha, se tiver alguém entre vocês que nunca pecou, na verdade o texto no original quer dizer isso. Não é quem nunca cometeu esse pecado, mas quem nunca pecou, ou seja, quem é perfeito, quem é completamente santo, atira a primeira pedra. Diz o texto que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Diz o texto que não há um justo sequer, não há um justo sequer. Diz as Escrituras que o Senhor não terá por inocente o culpado. Diz as Escrituras que se alguém tropeça num ponto da lei, já é culpado. Nós estamos diante da santidade de Deus. Cristo não absolve o pecado, Ele revela a hipocrisia. Ele não relativiza a culpa, Ele universaliza a necessidade que o homem tem da graça redentora. Ele mostra que o problema não é apenas o adultério da mulher, mas é a corrupção do coração humano. A graça começa quando a falsa justiça morre. A consciência é a luz de Deus depositada dentro do homem, e uma palavra de Cristo pode reviver essa luz. Até do ímpio. O ímpio tem uma consciência. A mão de Deus está ali. E a palavra de Cristo ativou a consciência daqueles homens. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. O texto diz que eles se retiraram por um. A consciência foi despertada. A máscara, ou as máscaras caíram. O tribunal humano se dissolveu diante da santidade de Cristo. A lei acusava a mulher. Cristo revelou o pecado de todos. A graça não humilha, ela revela a cura. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Salmo 130, versículo 3, diz assim, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então, existe um grande problema. Qual é o problema? Deus é santo, perfeito. Ele odeia o pecado, então Ele tem que punir o pecador. Mas Deus ama, Ele não quer punir o pecador. Então, entra o plano redentivo. Em Cristo, Deus é justiça e amor ao mesmo tempo. Olha a solução, olha a sabedoria de Deus. É por isso que Paulo fala, Senhor, ó a profundidade do conhecimento, da grandeza do Senhor, da sabedoria do Senhor. Os planos do Senhor são inescrutáveis, porque Deus consegue, ao mesmo tempo em Cristo, ser justo e misericordioso. Então, uma história conhecida, um juiz americano, Edward Burke.
Ele ficou famoso por um caso em que um jovem foi levado à sua corte acusado de roubar. E o juiz era amigo da família, conhecia a família. Ele pronunciou a sentença. A lei exigia multa ou prisão. Então ele pronunciou a sentença, ele foi condenado. Então o juiz desceu do banco, tirou a toga e ele pagou a multa. É isso que Deus faz. Ele odeia o pecado. O Redentor vai para a cruz, pagar a dívida que era nossa e transfere os créditos para a nossa conta corrente espiritual. É isso que ele faz. Ele paga a nossa dívida. Ele ocupa o nosso lugar. Ele honra a lei, mas ele paga o preço da misericórdia. Ele não ignora a lei, ele cumpre a lei, mas ele a paga no nosso lugar. E por fim, esse texto, em terceiro lugar, também nos ensina, no versículo 10, versículo 11, leia comigo aí. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, Jesus levanta outra vez. Porque quando ele fala, quem tiver pecado atira a primeira pedra, ele não espera nada dos homens, não olha para os homens, ele volta. Olha, Jesus está no meio de uma grande cilada, de uma grande armadilha, e ele silente, tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, né? Aquela música que a gente canta. Ele volta, abaixa novamente, depois ele se ergue de novo. Toda vez que Jesus se levanta, olha o que ele faz aqui. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Também não te condeno. A graça que perdoa, restaura e transforma. Irmão, você sabe de onde Deus te tirou? Você sabe para onde você estava indo de verdade? Você ainda não conheceu Jesus? Você não sabe de onde Ele está te livrando? Você pode celebrar a graça de Deus na sua vida? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqueles que têm consciência dos seus pecados são os verdadeiros adoradores. Aqueles que têm consciência da redenção, da dívida que foi paga, do tamanho do perdão que recebeu, vivem até o último fôlego de vida para a glória de Deus. Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aqui está o coração do Evangelho. Perdão sem condenação e transformação sem revitalização do pecado. Jesus não diz, não foi nada, não aconteceu nada. Levanta aí, segue a sua vida, está tudo de boa. Não, Jesus não fez isso não. Ele não faz isso. Ele levanta e diz, vai e não peques mais. Ele odeia o pecado. Ele não só absolve aquela mulher, ele a salva. Ele está ensinando a teologia reformada de que justificação vem acompanhada de santificação. Vai e não peques mais, porque hoje eu não só te condeno, mas eu estou arrebentando as algemas que te fazia escrava do pecado. Vai e não peques mais, porque hoje chegou salvação no teu coração. Vai e não peques mais. Cristo assume o lugar da mulher. Ele é o único sem pecado, mas ele não atira a pedra. Ele se prepara para receber os cravos. Ele é o único justo, mas ele escolhe a cruz. Ele é o único inocente, mas ele assume a culpa. Aqui está a substituição penal. Aqui está o sacrifício vicário de Jesus. O justo pelo injusto, o santo pelo pecador, o cordeiro pelo culpado. A graça de Jesus não apenas perdoa o passado, ela redefine o futuro. Vai, ele a envia, vai. Não peques mais, é um chamado à santificação. Perdão sem transformação é falsa graça. Santidade sem graça é legalismo. Em Cristo, graça e verdade se encontram. Às vezes nós pensamos que Cristo é só verdade, é só juízo, é só lei. Errado. Às vezes nós pensamos que Cristo é só graça. Não, era da graça. Errado também.
O que diz João capítulo 1? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o vimos cheio de graça e de verdade. As duas coisas estão nele, graça e verdade. Elas não se separam. Graça e verdade. Martinho Lutero, ao comentar sobre a revelação entre justificação e santificação, escreveu: somos salvos por fé somente, mas a fé que salva nunca está sozinha. Essa mulher não sai apenas perdoada, ela sai restaurada, reposicionada, enviada. O evangelho não apenas tira a condenação, ele insere na missão. Ele não apenas absolve, ele transforma. Ele não apenas salva, ele forma um novo estilo de vida. Vai, não peques mais. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte, naquele livro O Custo do Discipulado: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, o batismo sem disciplina eclesiástica, a ceia do Senhor sem confissão, a absolvição sem confissão pessoal é a graça barata. A graça barata é a graça sem discipulado, sem a cruz, sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Essa é a graça barata. A verdadeira graça conduz a Cristo, porque a graça divina tem as suas exigências. Nova vida, novo viver. O Senhor transforma pecadores miseráveis em fiéis discípulos dele. Essa é a graça maravilhosa. Versículo 1 de Romanos 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Lembra de uma coisa: a redenção, a salvação, ela tem duas pernas. Duas pernas. Uma é a regeneração e a outra é a santificação. Elas caminham juntas. Uma pessoa que foi regenerada, ela entra num processo de santificação. E aí vemos o fruto do arrependimento. Aí podemos perceber se verdadeiramente existe redenção. A graça não é uma porta de fuga do inferno, é um caminho de transformação para o céu. E você, irmão, irmã, vive uma fé de transformação ou apenas de alívio de culpa? Paulo fala sobre a tristeza, sob duas perspectivas. A tristeza do mundo e a tristeza de Deus. A tristeza do mundo, remorso, superficial. Mas a tristeza segundo Deus, raízes profundas, conduz ao arrependimento, quando nós choramos de verdade pelos nossos pecados. É só a obra de Deus que faz isso no nosso coração. Sua vida mostra frutos de arrependimento? Você tem andado em novidade de vida? Ou apenas num discurso religioso? Cristo não veio para condenar pecadores. Cristo veio para salvar pecadores. Claro que ele os condena quando ele cumpre os propósitos de Deus. Mas ele mesmo diz: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Cristo não veio para expor ninguém à vergonha. Cristo veio para restaurar a dignidade. Levantou aquela mulher. Todo mundo foi embora. Ele diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Cristo não veio para fortalecer a culpa. Ele veio para vencer a condenação. Naquela cena a lei acusava. Naquela cena o pecado condenava. Naquela cena a morte ameaçava. Mas naquela cena a graça triunfava. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O evangelho é isso. Culpa trocada por graça. Condenação trocada por perdão. Vergonha trocada por restauração. Morte trocada por vida. Se você ainda, irmão não. Se você ainda, amigo, não encontrou esse Cristo, o Cristo que não lança pedra, mas carrega cruz, hoje é o dia do Senhor para a sua vida. Entrega a sua vida a Jesus. Irmão, irmã, agora é com você.
se você já o conhece, que essa cena renove o seu coração. Renove em você o espanto, o assombro da graça que você recebeu. Tão grande, tão extraordinária, tão abundante, tão superlativa. Mas também a compaixão pelo pecador que está sendo arrastado no meio da praça, enquanto você segura a pedra. Faz isso não, irmão. Não passa a mão no pecado não, mas olha com compaixão. Abandone a autossuficiência. Quebre a falsa justiça. Viva pela graça transformadora. Igrejas não são tribunais. Igrejas são hospitais. Isso aqui é uma UTI. O pastor está internado na UTI. Precisando de vida só sustentado pela graça divina. Charles Spurgeon disse para um diácono, a igreja estava cheia, antes dele pregar, passa um preso lá numa carruagem, indo para a prisão, e Charles Spurgeon disse para o diácono, lá vai Charles. E o diácono disse, o que é isso? O príncipe dos pregadores, se comparando a um delinquente, a um homem que quebrou a lei, o que é isso? Reverendíssimo. Ele diz, você ainda não entendeu o evangelho. Lá vai Charles. Sem a graça. Aqui está Charles, com a graça. É só a graça de Deus que faz diferença na nossa vida. Discípulos de Jesus não são juízes. Por mais Barnabés. Necessitamos mais Barnabés na igreja. Que acolhe a um Paulo e crê na obra transformadora. Que não olha para julgar, mas é sábio para verificar, para avaliar. Mas também para reconhecer onde Deus colocou a mão. Uma comunidade saudável é aquela onde as pedras já foram depositadas aos pés da cruz. Aqui é proibido entrar de pessoas perfeitas. Porque a partir do momento que você entrou, ela deixou de ser perfeita. Já acabou. A igreja é o hospital, a graça é o remédio, Cristo é o médico e o evangelho é a cura definitiva. Vamos orar. Vamos colocar de pé, irmãos? Irmão, você que está aí com o coração talvez longe de Deus, coração duro, igual uma pedra, você que precisa da graça transformadora de Jesus, quero orar com você hoje, colocando a sua vida nas mãos de Deus. Você que nos acompanha também pela internet, não sabemos onde, quando essa mensagem vai chegar, mas se você está vendo, porque Deus marcou esse encontro. Você que não conhece Jesus ainda, hoje é o dia de você entregar-se a Ele, porque Ele é o Senhor, é aquele que paga a pena no nosso lugar. Odeia o pecado, mas Ele é a única possibilidade de vida eterna que você tem e terá por toda a eternidade. Abrace esse momento. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus e se entregue a Ele. Vamos orar. Senhor, impressas estão nas páginas das Escrituras para a nossa edificação a história de uma mulher. Uma cena que começa de uma maneira tão trágica, tão violenta, tão abrumadora e tão humilhante. Mas que termina de uma maneira tão extraordinária. Porque o Senhor é especialista em transformar tragédias em bênçãos. Foi isso que o Senhor fez na nossa vida. É isso que o Senhor está fazendo agora na vida daqueles que se entregam ao Senhor. É isso que o Senhor está fazendo na vida daqueles que o Senhor já salvou, mas agora está renovando e santificando. Louvado seja o teu nome. Nós somos como essa mulher. Nós fomos perdoados de tão grande pecado. E hoje nós andamos com o Senhor. Renova as nossas forças. Senhor, redefine cada dia mais a direção que o Senhor quer para nós. Senhor, glorifica o teu Filho na nossa vida. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a santificação do Espírito de Deus, seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém.